Olá pessoal, nesse vídeo aqui eu quero falar um pouquinho com vocês sobre algo que muita gente se pergunta, que é sobre o silêncio do analista. Será que quando eu vou numa sessão psicanalítica, eu vou fazer um tratamento psicanalítico, eu vou somente falar, 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 e o analista vai somente ouvir, 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 e vai ficar só nisso? Será que é só isso mesmo? Então eu vou comentar com você por que que não é bem assim. Mas por que que assim é importante que o analista mantenha certo silêncio para que você fale? Bom, então em primeiro lugar, por que que é importante que o paciente fale e que o analista escute? Porque a principal regra ou técnica da psicanálise se chama associação livre. E a associação livre consiste em que você, como paciente, como consultante, você vai falar durante a sua sessão de maneira livre e sem nenhum tipo de repressão, sem nenhum tipo de censura. Então, para você ter uma ideia, quando você vai numa sessão de psicanálise e você fala assim, o que será que eu vou contar hoje? Deixa eu ver, o que eu conto? Eu conto isso ou aquilo? Quando você faz isso, você está censurando o conteúdo. Você está dizendo, isso eu não vou falar, isso eu falo, isso sim, isso não. Isso é censura, isso não é o que nós queremos em sessão. É que você fale as ideias que aparecerem na sua cabeça, por mais loucas ou vergonhosas que forem essas recordações. Porque às vezes vem na nossa cabeça coisas que nós não queremos, não gostaríamos de falar abertamente, mas elas precisam ser ditas de maneira livre e sem censura. Reprimir a censura não é algo fácil. E é exatamente por esse motivo que é importante que você, como paciente, como consultante, você fale sem censura. Você fale sem pensar exatamente se você deve ou não dizer certa coisa. Simplesmente que você fale. E no momento que o analista, se ele ficar constantemente perguntando coisas para você ou contando coisas também o tempo todo, o que vai acontecer é que esse processo ele vai ser interrompido. Você não vai mais falar livremente. A tua associação livre não vai ser tão livre assim. As ideias não vão fluir livremente. E o nosso produto principal de estudo, eu vou falar dessa forma, é o inconsciente. O inconsciente não se manifesta de maneira fácil. Ele precisa da associação livre, entre outras técnicas, mas principalmente da associação livre, para ele se manifestar, para que ele possa ser estudado e principalmente para que você, como paciente, como analisando, para que você possa se escutar o que você está dizendo. Porque vai ter momentos durante a análise que você vai falar assim, eu disse isso? Eu penso assim? E esse saber de você mesmo vai te ajudar a tomar boas decisões, a mudar certas coisas na sua vida que vão fazer com que você se sinta melhor emocionalmente. Funciona assim. Então é por esse motivo que o analista ele guarda certo silêncio, mas ele precisa falar. Por exemplo, talvez durante a sua sessão, o analista ele vai fazer pequenas perguntas relacionadas ao que você está dizendo, talvez para entender a sua fala. Em outros momentos, nós vamos usar uma técnica que alguns profissionais e alguns livros também chamam de eco. Eco, eco, eco. O que é o eco? O eco é quando o analista ele repete certa expressão que o paciente falou. Então, por exemplo, o paciente está ali dizendo como ele ama a mãe dele. Ele está dizendo que ele é apaixonado, que a mãe dele é tudo de bom para ele. Mas em certo momento da fala dele, ele diz algo mais ou menos assim. A minha mãe, eu nunca pensei que algum dia, quando ela morrer, eu vou conseguir mais coisas. Aí o analista ele interrompe e diz, você vai conseguir mais coisas se a sua mãe morrer? E aí o paciente fala, eu falei isso? Falou. Você vai conseguir mais coisas se a sua mãe morrer? Por que você acha isso? Você entendeu aqui o ponto? A pessoa está falando ali do amor da mãe que tem pela mãe e de repente fala de algo que ele pode conseguir com a morte dela. Então, que amor é esse, né? Será que é um amor totalmente direcionado à figura, à pessoa da mãe que essa pessoa tem, né? A mãe dele realmente? Ou será que ele está procurando outras coisas que a mãe pode oferecer com a morte dela? Veja só. E às vezes nós não percebemos
esses detalhes que nós falamos numa conversa livre, numa conversa em que nós temos total protagonismo. E o papel do analista é fazer essas reflexões, é fazer com que você veja como se fosse você estivesse olhando num espelho. Inclusive isso é uma expressão do Freud, que o analista deve ser um espelho, né, para que o paciente possa se ver nele. Então, a análise serve para isso. Esse silêncio do analista, ele serve para que você tenha essa oportunidade de se escutar. E o analista vai ajudar você a se escutar. Ele vai comentar coisas que você disse. Além disso, o analista também não fica quieto, não. Ele, em alguns momentos, ele vai fazer certas interpretações do que ele ouviu de você. Essas interpretações ele pode até falar um pouco sobre isso, né? Não ficar assim caladão, falar 3 palavras e já acabou, né? Então, assim funciona basicamente uma sessão de psicanálise. Não é simplesmente você fala e o outro lado escuta. Existe uma interpretação, existe um lugar de fala realmente, né, que sem ideologia, um lugar de fala que é seu durante as sessões psicanalíticas. E isso precisa ser respeitado. E é por isso que a psicanálise, nós falamos que ela empodera, emancipa as pessoas. Você se escutar, você descobre um monte de coisas sobre você mesmo que você talvez nem imagina. E isso é terapêutico e funciona. Se você quiser saber mais sobre psicanálise, manda uma mensagem aqui para mim, de alguma forma, deixa uma mensagem aqui nos comentários, ou de maneira privada, com muito prazer eu posso falar para você mais sobre a psicanálise e o método psicanalítico. Um abraço, vejo você no próximo vídeo.